Mas se ele tem o maior software, o melhor software reconhecido mundialmente, mas se ele não tem o processo definido e não tem os papéis definidos de cada colaborador, nada vai dar certo. Mas a sua mente não quer que você muda. E para isso, ela vai te sabotar o tempo todo. Ela vai arranjar as melhores desculpas possíveis para você continuar nesse mesmo território. E aí vai o quanto você se conforma ou não com essas desculpas, o quanto você acha que elas justificam. E elas não justificam. Quando a gente busca parar de olhar para o problema e vamos focar na solução, tá bom, a justificativa você já deu. Então tá, tira o foco do problema. Qual que é a solução? Aí a gente evolui, a gente caminha. Tô enjoado de ver pessoas falando assim: ah, mas que eu me esforço muito. Eu dou meu sangue. Eu trabalho pra caramba. Isso pode não querer dizer, para, sai da zona de conforto. Você tá dando resultado? Seja bem-vindo a mais um podcast Caminhos para o Seu Sucesso, onde a gente sempre traz profissionais notáveis em suas áreas para dividir com a gente suas experiências, seus sucessos e seus fracassos. Mas antes da gente começar, deixa seu joinha aí embaixo, deixa a nossa curtida, compartilha. Curte agora, depois se você não gostar, você volta atrás e descurte, você não vai se arrepender. Hoje, trazendo para vocês o CEO Paulo Violato, CEO da principal empresa de TI do Noroeste Paulista, que eu tenho certeza que vai trazer um monte de coisa, mas muito melhor do que eu falar. Eu vou deixar, Paulo, por favor, se apresente para a gente. Oi, Joel, é um prazer estar aqui com você nesse novo projeto. Você, como sempre, se reinventando, né, a cada momento. Bom, eu sou um profissional da área de TI, né? Estou nesse mercado aí há mais de 35 anos. Mais do que um profissional de TI, eu sou um profissional que adora processos, metodologias, mas principalmente atingir resultados, né? Com foco em objetivos e que esses objetivos sejam claros e muito bem definidos. Então, eu associo isso à tecnologia, afinal de contas, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Mas, aliado a isso, um processo muito bem definido e com inovação constante, né? Paulo, bom, a gente tem... Vocês perderam o início do nosso... Antes da gente começar, estávamos trocando figurinhas, só a nossa trocar figurinha já dava um podcast. Paulo, eu te conheço há uns 10 anos. Há 10 anos atrás, a gente ouvia falar assim, nossa, é um mercado em expansão e não tem profissionais. Passaram 10 anos, eu continuo escutando a mesma coisa. E as escolas estão formando profissionais. O que acontece? As escolas não estão dando conta de abastecer vocês? Como é que funciona isso? Joel, isso é uma coisa que, quando eu comecei, eu estudei, né, já falava, olha, faltam profissionais. Essa é a profissão do futuro. Mais. Só de empresa eu tenho 31. Os anos, não vou falar aqui porque vai mostrar aqui a minha idade. Mas isso, desde o início, eu era um garoto, tinha lá 15, 16 anos, já falava, é a profissão do futuro. E falta profissionais. E sempre foi assim. Isso vem acontecendo em todos esses anos. E nós estamos agora no momento, com a pandemia, que escancarou isso com home office, numa crise internacional de mão de obra, né? Aqueles profissionais que a gente competia com as empresas da nossa cidade, da nossa região, hoje a gente está competindo com o mundo inteiro. Então, tem profissionais nossos que estão sendo assediados por pessoas da Índia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de todas as partes do mundo. Novos tempos. E nós temos um déficit educacional muito grande de profissionais dessa área de TI, né? Então, essa é uma dificuldade. A gente está com um projeto aqui na nossa região de formação, né, de novos profissionais,
pegando essas crianças que estão ali com 14 anos, 13 anos e inserindo eles no mercado de tecnologia, porque isso está emperrando muito o crescimento nosso, a falta de mão de obra. Não, eu vou te interromper. Deixa eu entender. Cada vez mais aparecem cursos na área de TI. Sim. De desenvolvedores de software, que é a sua área. Eu vou te colocar em fila sempre que eu puder nesse bate-papo. As escolas não são eficientes o suficiente para colocar profissionais no mercado? Não é que as escolas não são suficientes. As escolas também estão se capacitando cada vez mais. É que a demanda necessária para novos profissionais é maior do que as faculdades, as escolas, os cursos conseguem formar. Então, nós temos um déficit, né, enorme de profissionais na área de TI, e a área de TI não são só desenvolvedores, tá? São várias carreiras, novas carreiras que foram surgindo, que não existiam. E que não tem nem nome, às vezes, talvez, né? A gente está trabalhando, né, captando uma função de QA, que cuida da parte de qualidade, que até então não tinha. Né? Era o desenvolvedor que desenvolvia, ele que testava. E tem toda uma metodologia voltada para isso, para essa qualidade de software. Né? O mercado está cada vez mais exigente. Então, a gente precisa ter uma melhor qualidade dos nossos produtos. Então, esse profissional está super concorrido. Né? E tem novas funções, novos cargos, UX, que também... Desculpa, X? UX. Que cuida da experiência do usuário. Né? Sim. Entendeu? Para que toda aquela aplicação seja melhor digerível pelo usuário. Né? Então, são profissões que não existiam. Então, as faculdades, né, e os cursos profissionalizantes, eles não conseguem formar profissionais pela quantidade que o mercado está não precisando. Tem porta de entrada, não tem alunos o suficiente para essas escolas colocarem no mercado, ou elas não dão conta de formar nessa gama tão grande de atividades dentro de TI? Os profissionais, houve uma demanda. Antigamente, vamos supor, colocar alguns números. Antigamente, nós precisávamos de 10 mil profissionais de TI por ano. Uhum. Agora, a gente precisa de 200 mil profissionais de TI. E dividindo com o mundo inteiro. Dividindo com o mundo inteiro. Uhum. Aquilo que eu te falei, a gente, trabalhava, o nosso concorrente de mão de obra era o nosso amigo, que trabalha no mesmo segmento com a gente e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente compete com pessoas do mundo inteiro. Né? China, e nós também contratamos profissionais de todos os lugares. Entendeu? Então, fica isso. O mercado está aberto, né? Tá disponível. A formação ainda, aí entra já em um outro problema, que é um problema social, o nível educacional, né, de base. Né, porque Brasil. Tecnologia está muito ligado a exatas, está muito ligado a raciocínio lógico, a temática. Então, muitas vezes, aquele profissional que sonha, pretende trabalhar na área de TI, ele não teve uma boa formação. Então, isso limita muito, né, a entrada desses jovens no mercado de trabalho. Então, não depende mais nem das faculdades, mas depende de uma base para ter condições de... É um problema social que vem. Educação é tudo, né, cara? Educação é tudo. E a gente... É fundamental para a evolução de todas as pessoas que pretendem ter uma ascensão O profissional. cenário brasileiro de softwares... Dá para colocar que está numa situação crítica para o futuro próximo, então? Não é o mercado de software no Brasil. Porque a formação, não estou nem falando de dinheiro investido, estou falando de qualidade do retorno investido do Brasil. Você está sinalizando que a base é baixa. Se a base é baixa, tudo que vem depois vai ser um nível inferior. Olha, aqui no Brasil, a gente consegue, de uma forma ou de outra, extrair muita... com essas dificuldades que a gente vivencia a todo dia, a todo momento,
faz com que a gente consiga descobrir caminhos inimagináveis. Não que o mercado de TI no Brasil pode estar em crise para os próximos anos. O que eu vejo é o seguinte, que ele vai crescer menos do que ele poderia crescer por falta de mão de obra. Menos que os nossos concorrentes, já que você falou que nós concorremos com o mundo inteiro agora? Sim, tem. Quanto mais recurso o país tem, né, vantagem ele leva, né? Me permita um parênteses, eu estou lembrando da cena, você já deve ter visto muito isso, determinada rede de supermercado que vai inaugurar em uma cidade e anuncia uma semana, tal dia de seleção, já viu isso? E formam aquelas filas de dar a volta em quarteirão, e você vê nas pessoas, não, eu estou pedindo uma oportunidade, pelo amor de Deus. É meio angustiante, sabe por quê? Eu fico imaginando assim, não sei quem está nessa fila, mas se a pessoa tem um pouquinho de vontade, me dá 3 meses de atenção da sua vida para você ser bom em alguma coisa que esse supermercado precisa, ou que um balconista de uma farmácia precisa, ou que um atendente de uma loja de perfume precisa. O que você gosta de fazer? Me dá só 3 meses. E porque essas pessoas, elas vão sem qualificação nenhuma. Abriu um processo de seleção recentemente, uma vaga um pouco técnica, aparece professor de basquete, aparece de tudo. Fala assim, mas como é que eu vou começar, se vocês exigem experiência? Eu preciso começar por algum lugar. Eu falei, tá bom, mas você tem a formação na área? Eu fiz um curso. Eu fiz um curso, é curso de 2 meses, ou no meu curso tinha essa disciplina. E você, depois que você fez esse curso, você já correu atrás de alguma informação de Google, de internet? Não, mas eu não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei o que você vai fazer da vida, mas busca um pouco de capacitação, busca se desenvolver, compensa essa história de dar desculpa, compensa essa dificuldade que você tem na base. Mas eu tive dificuldade no meu nível primário. Tá bom, todo mundo teve. Aí são as justificativas, né, Joel? Uma coisa que eu levo comigo, você me ensinou várias coisas, a gente trocou muitas experiências. Aprendi e aprendo com você ainda. Mas uma das coisas que você comentou uma vez comigo foi o seguinte: a gente tinha uma ação para ser implementada lá na empresa, e aí a gente sempre via as justificativas que surgiam. E aí você pegou e falou o seguinte: vamos fazer uma brincadeira? Vamos? Qual é a brincadeira? Não pode ter justificativa. Tá? Porque a justificativa, ela de uma forma ou de outra, ela maqueia a nossa incapacidade, a falta de planejamento. Porque para tudo tem uma justificativa. Mas por quê? Porque eu não planejei corretamente, né? Eu não me preparei para aquilo. Então, isso faz com que a gente maqueie aquele resultado negativo que nós tivemos por uma justificativa. E se a gente acostumar com essas justificativas, a gente nunca vai procurar evoluir, porque sempre vai ter uma justificativa para justificar aquele nosso insucesso, né? E uma coisa muito interessante que você disse, aquilo da fila do emprego lá, dos 3 meses de dar uma oportunidade, comigo foi assim, cara. Assim que eu terminei meu curso, na época, processamento de dados ainda, eu nunca tinha trabalhado, né? E aí um professor meu me perguntou se eu queria participar de um processo seletivo para estágio em uma usina de álcool no CPD. E eu fui lá, né? Eu tinha muita vontade, cara, muita vontade. E eu participei na competição com uma pessoa que era muito melhor do que eu. Mas era muito. Eu era muito ruim, cara. Muito ruim. Eu era muito ruim, é ótimo. E o cara era muito bom. Uhum. E era um processo de operador, né? Uma contratação de operador. Só que o que aconteceu? E a vaga era só para 3 meses de estágio. E eu falei, cara, é a única oportunidade que eu tenho. E eu quero entrar na área. E aí terminou o processo seletivo. Eu falei, putz, já saiu o resultado.
Aí essa pessoa que estava participando, que era o selecionador, falou, olha, preciso falar com você depois. E ele falou, você foi o escolhido. Falei, como, cara? Você é doido? A gente fez ali o trabalho um do lado do outro, eu ficava o tempo todo prestando atenção na tanto que o cara digitava, a velocidade que ele tinha. E ele falou, não, a soberba dele foi tão grande, né, que na hora que ele viu que você não tinha experiência, ele falou, eu já estou dentro. E você não, você mostrando a vontade e a determinação, mesmo sabendo que era por apenas 3 meses. E a gente vai dar essa oportunidade para você. Só que você tem 3 meses para mostrar o que você veio. Aí vem, né, João? Falo, putz, a oportunidade que tenho, agora. Né? Minha origem é humilde, com poucos recursos. Era almoço, trabalhava na usina, enquanto o pessoal saía para o almoço, ia jogar truco e tal. Eu ficava estudando, que era a oportunidade que eu tinha de 3 meses. E eu fui efetivado lá, entendeu? E lá eu fiquei 2 anos. Então, essa oportunidade que tem para os jovens, né, para quem está começando, é aquilo, dá oportunidade. Se aquela porta não tivesse sido aberta para mim, cara, talvez eu poderia estar trabalhando em uma outra profissão. Poderia ter tido mais sucesso do que eu tenho hoje ou não, né? Mas aquela oportunidade que me deu naqueles 3 meses ali foi fundamental, cara. Deixa eu fazer algumas observações, é que o papo vai fácil. Tem algumas considerações importantes. Você viu que era a oportunidade da sua vida e você se esforçou. Para mim ficou claro que não é disso que eu vou falar agora. Estou enjoado de ver pessoas falando assim, mas que eu me esforço muito, eu dou meu sangue, eu trabalho pra caramba. Isso pode não querer dizer, sai da zona de conforto. Você está dando resultados? Você está devolvendo? A sua entrega está dando resultados? Ou para você que é autônomo, ou para você que é empresário, ou para você que é empregado? Porque senão você pode continuar se esforçando muito, trabalhando muito, e você só vai ficar mais cansado. Trabalhar, se esforçar sem resultado é estéril. Sim. Tá. Não, eu me permita mais uma ainda, que senão eu não consigo te acompanhar. Quando você fala de fugir das desculpas, esse é um processo mental muito interessante. A nossa mente não gosta que a gente muda. Não interessa se você é uma pessoa pacata, tranquila, feliz, triste, sorridente, empreendedora ou mais na sua. A sua mente quer que você continue do mesmo jeito, é a famosa zona de conforto. Você pode estar na pior M que você imaginar, não vou falar palavrão não, na pior porcaria que você quiser, mas a sua mente não quer que você muda, e para isso, ela vai te sabotar o tempo todo, ela vai arranjar as melhores desculpas possíveis para você continuar nesse mesmo território. E aí vai o quanto você se conforma ou não com essas desculpas, o quanto você acha que elas justificam. E elas não justificam. Quando a gente busca parar de olhar para o problema e vamos focar na solução, tá bom, a justificativa você já deu. Então tá, tira o foco do problema. Qual que é a solução? Aí a gente evolui, a gente caminha. Desculpa, continua. Não, e é isso, né? Principalmente o que? Essa justificativa, ela vai por água abaixo quando você tem um objetivo. E qual que é o resultado? O que você espera com aquilo, né? Então, enquanto você não atingiu aquele objetivo, enquanto você não chegou onde você pretende chegar, cara, essa justificativa não Paulo, leva não tem a nada. sentido nenhum eu te trazer aqui se eu não te provocar. O Paulo é o gestor, é o proprietário de a maior empresa de software do Noroeste Paulista. Você lida com empresários o tempo todo. Você fala, tem que ter meta. Pelo que você sente do empresariado de maneira geral, e é lógico que nós estamos fazendo uma abrangência muito grande, às vezes a gente está limitando por baixo ou por cima, mas de maneira geral, esse empresariado tem metas? De maneira geral, esse empresariado sabe onde quer chegar?
De maneira geral, você é a pessoa que eu mais conheço, que tem métodos, que segue sistemas, que planeja, que colhe resultados, que acompanha. O empresariado tem esse planejamento, o empresariado segue métodos. Como é que você vê isso? Porque eu imagino que em TI você consegue sentir muito isso, já que você tem sistemas para essas coisas. Estou falando besteira? Toda vez que a gente generaliza, a gente comete... Excessos. Excessos ali. Mas o resultado, a missão que nós estamos colocando na nossa empresa, que a gente reformulou, a nossa missão é fazer com que os nossos clientes tenham melhores resultados através da utilização das nossas ferramentas em tecnologia. Então, essa é a nossa missão. É trabalhar para que os nossos clientes ganhem dinheiro com o uso das nossas ferramentas. Só que esse resultado positivo não depende só da ferramenta, não depende só da ferramenta em si, do software em si ou da tecnologia que ele utiliza. A tecnologia, como ferramenta, ela vem em terceira, quarta, quinta etapa. Primeiro, toda empresa precisa ter muito bem detalhado qual que é o processo. Como é o meu processo? Se é uma empresa, por exemplo, de varejo, como é o meu processo de compras? Como é o meu processo de vendas? Como é o processo de gestão de estoque? Como é o processo financeiro? Se é uma indústria, como que é o meu processo de produção? Então, esses processos precisam ser muito bem definidos. Porque se eles não estiverem muito bem definidos, eu vou perder dinheiro, eu vou precisar usar uma mão de obra maior do que eu deveria, eu vou ter um resultado financeiro pior, consequentemente, e muitas vezes o empresário, aquele empresário mais tradicional, que muitas vezes ele era um bom vendedor, ele era um ótimo vendedor, ou ele herdou aquilo da família, ou ele trabalhou muito tempo com vendas, e ele é um expert naquilo. Só que a gestão toda de uma empresa ele não conhece, né? Então ele acha que é só vender, mas vender não começa por aí, né? Então esse detalhamento, como é que é o processo de compra? O que eu compro? Quando comprar? Como comprar? Isso, o gestor, ele precisa definir o que ele quer para a empresa dele. Uhum. E muitas vezes, esse proprietário ele não conhece. Ele espera que tudo se resolva. Quando a economia vai bem, as coisas vão fluindo naturalmente, né? Quando a economia dá uma freada, como recentemente, eu preciso apertar o cinto, aquela atividade, aquele processo que eu fazia com 5, eu tenho que fazer com 2, porque o meu concorrente está fazendo com 2. Mas para isso eu tenho que ter um processo muito bem detalhado. E isso ele não tem. E ele não conhece. Se ele não tem, ele não conhece, ele precisa se capacitar. O empresário. O empresário. Uhum. Mas aí muitas vezes vem a justificativa. Eu já estou cansado, eu já estou velho, sempre funcionou assim. Nossa, que desespero. Eu não preciso mudar. E aí começa a dilapidar o capital do cara. E aí muitas vezes onde ele recorre a um consultor, achando que vai resolver o problema, mas ele primeiro precisa pedir ajuda e ele falar, olha, eu preciso conhecer a minha empresa. Se ele fala, olha, não tenho jeito, eu não levo jeito para isso, que ele contrate alguém, um CEO, alguém, para fazer a gestão disso. Uhum. Eu falo que uma empresa com um processo bem definido e com uma boa descrição de cargos, que você sabe detalhar muito bem, nos ajudou bastante com relação a isso, juntos, né? Essa definição de papéis, cara, até um controle manual, a empresa dele vai girar. Mas se ele tem o maior software, o melhor software reconhecido mundialmente, mas se ele não tem o processo definido,
e não tem os papéis definidos de cada colaborador, nada vai dar certo. Isso é um chutômetro. E aí a gente não pode incorrer em generalizações, porque senão a gente, para os excessos, para mais ou para menos, a gente comete gafes tremendas. Eu pedi para o Paulo, que é super pegado a análises, a dados, fazer chutes é terrível, mas eu vou me arriscar mesmo assim. Dos empresários que você acompanha, sendo ou não clientes, de cada 10, quantos têm esses processos realmente definidos? Seria um chute. Eu sei que é chute. Estou cobrando do Paulo, uma pessoa que é tão presa à análise. Chuta. É que hoje, o que acontece? Ele não chuta. A nossa empresa não trabalha mais a nível regional, onde a gente estava ali. Entendo, perfeito. Sabe? Próximo dos empresários. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes, a gente nem conhece, nem sabe quem que é, está muito distante. Então, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, vamos pegar agora com relação à pandemia que ocorreu, com essa explosão do e-commerce. Antes do e-commerce, da pandemia, o e-commerce representava 3% aí do mercado varejista, tirando veículos, peças e materiais de construção, certo? Desculpa, por que esse parênteses de veículo, peças e materiais de construção? É porque isso daí são valores de um ticket médio maior. Perfeito, então, perfeito. Né, tirando esses 3, isso daí é um número apresentado. No primeiro trimestre agora de 2022, teve um crescimento de 12,6% com relação ao ano passado. Que já era um ano de pandemia. Hoje, o e-commerce está representando 11% de todo o varejo, exceto veículos, peças e material de construção. Era um número muito grande. E aí o que aconteceu? Os empresários, de uma hora para outra, sem se preparar, falou, eu tenho que ter o e-commerce, eu tenho que ter o e-commerce. E achou que era ou criar um site de e-commerce, ou implantar a venda dele no marketplace, pronto, estaria todos os problemas resolvidos. Mas não é assim, né? Ter um produto, uma loja hoje virtual, é mais complexa do que uma loja física. Entendeu? Porque a loja física, você está vendo o seu cliente, está chegando ali, está vendo, você vai, procura esse produto no teu estoque, no teu almoxarifado e entrega. E tem um horário fixo, né? O horário ali. No e-commerce, não. No e-commerce é um outro mundo. As pessoas estão comprando de você durante 24 horas. Se aquela venda não for concluída, não for realizada, não for entregue, num prazo muito curto, você vai ser difamado, né? Praticamente em todas as redes imediatamente. Sociais, né? Aquela pessoa nunca mais volta a comprar de você e a capacidade de multiplicação dessa queixa é absurda, né? Sociais. Então, essa gestão do e-commerce é muito complexa. É complexa. Porque muitas vezes as pessoas utilizam um único depósito, tanto para o físico quanto para o e-commerce. Eu estou na minha casa comprando. Tal. Na hora que eu finalizei o pedido, tranquilo, falo, olha, já comprei aquele produto e vou dormir tranquilo. Naquele momento, se o lojista ele tem um único depósito e ele só tinha uma peça daquele item e a pessoa no balcão foi lá e pegou aquele produto e levou, eu vou ficar sem aquela mercadoria. E aí vem no outro dia uma informação para mim, olha, lamentamos, mas infelizmente o seu produto está indisponível. Ou aquele cliente da loja física vem, olha, eu quero aquela peça ali. Daí o lojista, o atendente falou, olha, eu não posso te entregar porque aquilo ali... Eu só tenho ela. E o cliente está comprando, acabou de comprar, mas eu estou ali, estou vendo, eu quero ela. Então, uma coisa, estou dando um exemplo, né, que é muito simples, mas que ocorre com muita frequência. E é só numa etapazinha do processo, gestão de estoque, só a gestão de estoque. Entendeu? Então, muitos lojistas não se prepararam para divulgar. Muitos divulgam para quem já é cliente da loja física.
Está fazendo concorrência para ele mesmo. A loja online dele está concorrendo com a loja física dele, entendeu? A minha loja online eu tenho que vender para quem não é meu cliente da loja física, entendeu? Então, isso é um exemplo que aconteceu agora, que está acontecendo agora, né? Um investimento muito alto, só que para eu ser visto, né, eu preciso divulgar, né? Eu preciso ter um investimento muito alto. Enquanto que as pessoas pensavam, não, é simples, eu vou lá, crio um site, o marketplace está pronto, vou ficar em casa, vai vender. Não, pelo contrário. A gente sabe, os gigantes, né, da tecnologia aí, desse mercado online, né, não sei se eu posso falar, mas iFood, Uber, pode falar tudo. Né, isso de virar, entendeu? De sair do vermelho para azul, né? Quanto tempo levou e muitos não viraram a chave. Com que velocidade que vira rápido do azul para o vermelho, né? Recentemente, Netflix era o top do top, a gente não conseguia, a gente só ficava em Netflix. Hoje, não sei se você tem acompanhado, ultimamente, dados muito recentes, a Netflix começa a cair, e a perspectiva de continuar caindo em função de uma série de variáveis que eles não estavam contando. Então, é um mundo de tomada de decisões muito rápidas. E como é que você tem essa tomada de decisões se você não... Você é empresário, eu não estou falando se você é empresário, não está sintonizado, não está antenado, não está se capacitando. Não dá conta, não faz. Sim, a capacitação é fundamental. Quando eu comecei, Joel, lá em 91, o que aconteceu? Só utilizava os computadores, os mainframes, os grandes computadores. Ô, Paulo, o que são mainframes? São computadores de grande porte, né, que a IBM tinha um domínio absoluto. E aí começaram a criar os computadores pessoais, os PCs. Né? E aqui no Brasil, tinha uma reserva de mercado. Ou seja, nós tínhamos alguns fabricantes, que esses fabricantes estavam muito desatualizados, preço lá em cima, e que quase ninguém tinha acesso aos computadores. Em 89, governo Collor ainda, tá? Ele liberou o mercado. Falou o seguinte, olha, tá aberto. Eu lembro disso. Aí as multinacionais, né, as empresas de tecnologia, começaram a vender aqui. Então isso foi uma ruptura muito grande. Um divisor de águas, eu me lembro. Tá. E foi nessa época que a gente entrou no mercado. Como eu te falei, eu não tinha nada mesmo. E um grande amigo meu fala que meu padrinho, eu falo que a gente tem os anjos, né, que surgem na nossa vida. Aparecem, exato. Né? E esse eu não conhecia, foi por acaso que a gente se conheceu. E ele fala até hoje que ele ficou impressionado com a minha vontade, com a minha determinação. E ele fazia alguns consórcios de entregar esses computadores. E ele começou a entregar esses computadores, e aí os empresários recebiam aquele computador e falavam, o que eu vou fazer com isso? Porque não tinha programas naquela época de computador. E aí ele falou, cara, eu preciso que você me ajude. Eu tenho esses clientes, mas eles não vão querer comprar novamente porque não tem programa. Você não desenvolve esse sistema para eles? Eu falei, cara, não tenho nada criado. Ele falou, não, mas faz alguma coisa para eles lá, só para eles começarem a usar. E eu, cara, como não tinha nada, né, eu trabalhava tal, na empresa, mas eu não tinha recurso e não tinha os fontes, né, eu não tinha nada, porque não tinha passado na minha cabeça de se tornar um empresário. Ele falou, eu te arrumo 10 clientes. Eu falei, eu vou arriscar. E aí foi, e aí que eu comecei, entendeu? Daí o pessoal me contratava para eu desenvolver os programas, era tipo assim, o que passava eu desenvolvia para os caras. Passou na frente e laçava. Entendeu? Passava um açougueiro, eu desenvolvia um software para ele, né? Para qualquer frente. Escritório de contabilidade, naquela época era tudo, porque não tinha. Que né? legal. Eu comecei na época com escritório de contabilidade e despachantes. Tá. Foi isso. Né? Tenho grandes amigos nesse setor ainda. E aí essa foi a primeira grande mudança que teve, que foi esse fim da reserva de mercado. Isso foi em 91, 90, 91. A
próxima mudança que teve foi com o Windows 95, né? A Microsoft, né? Lança um sistema operacional, né? Que é o Windows 95, que foi uma grande revolução. Eu lembro disso também. Com ambiente gráfico, né? Então, aquilo que as pessoas tinham que digitar comandos... Virou cliquezinho. Só virou um clique na tela, né? Entendeu? Para eu abrir uma pasta, criar uma pasta, eu tinha que ir lá e digitar um código. Aí não, era eu clicar, aquela pasta já estava criada. Então essa foi a segunda mudança que teve aqui para nós no Brasil. Aí a internet, apesar de ter sido criada nos anos 60, mas ela começou a popularizar aqui em 96, mas onde chegou para nós aqui na nossa região foi em 98. Em 98 que começou a internet a se popularizar. Aquele barulhinho de escada, lindo. Do modo, de 2.400. Então, mas aquilo as pessoas começaram, cara, isso é muito bom. Aí começou a procurar coisas na internet através do Google. Uma grande dificuldade era pronunciar o Google, né? O Google. Então isso foi uma terceira mudança que impactou muito. E aí mais pessoas chegando para a área de tecnologia. Depois disso, vem, né, a Apple com os smartphones, com os celulares. Aí o negócio tomou uma proporção que é o que a gente vê hoje, né? Você não vai em nenhum lugar que não tem ninguém ali com a cabeça baixa olhando para o teu smartphone. Então isso foi essas evoluções que foram sendo realizadas. E aí essas redes sociais, que também foi um grande explosão mundial, né? Não, conclui, desculpa. Então, as redes sociais popularizou muito, né? Para quem? Hoje, minha mãe, minha sogra, né? As pessoas de mais idade, se fica sem um celular, se fica sem o Instagram, se fica sem o WhatsApp. O dia que o WhatsApp está fora do ar, parece que a pessoa não vive, né? Parece que... É uma geração que não vivia. Aliás... Mas isso não são os jovens. Isso, cara, isso. As pessoas de 70, 80 anos... Já estão nessa era. Essa grande mudança que teve, e essas mudanças vão acontecendo, que nem, por exemplo, o Facebook, a gente sente que já está em queda, né? Mas tem todas essas outras redes que ainda continuam crescendo. E agora o que vem por aí, né? Metaverso. Eu ia chegar aí, então me dá um tempinho, e que ia ser minha próxima pergunta, e até para introduzir o assunto, nossa, que delícia que você vai falar de metaverso. Paulo, até para introduzir o metaverso, você falou desses 4 ciclos, acho que foram 4 ciclos, e eu não tinha conseguido quantificar e nem dar nome a esses ciclos da maneira como você deu. Mas, num primeiro momento, me parece que os ciclos para acontecer cada nova revolução estão cada vez menores, pelo que você falou. Lembra aquela história do Andy Warhol, que ele falava assim, que todo mundo vai ser celebridade, no futuro vai ser celebridade por 1 minuto? O tempo está cada vez mais exíguo para essas mudanças. Nossa, falei bonito demais. O tempo está mais exíguo para essas mudanças. Eu lembro, um pouquinho antes de chegar da Apple, dar esse salto todo, do Bill Gates falando assim, o que a gente espera do futuro? Eu falei, não, a gente não consegue imaginar o futuro, mas vocês não se assustem se esse computador que vocês conhecem hoje virar alguma coisa parecida com uma folha de papel que você vai usar, dobrar e colocar no bolso. Não aconteceu isso aí, mas aconteceram coisas inimagináveis. Eu ia perguntar para você, onde a gente vai chegar? Não dá para imaginar onde vai chegar, mas quais vão ser as próximas grandes mudanças? O que é esse metaverso? A gente ouve todo mundo falar, mas eu imagino que para o próprio Facebook e Instagram, que estão lançando essa ideia do metaverso, é uma coisa assim muito não palpável ainda. E dessa maneira, chegando o 5G junto, isso vai virar uma loucura. Vai acelerar tudo.
é muito importante a gente saber o que tem por trás de tudo isso. Eu imagino que tem ali poucas pessoas no mundo, né, e que manipulam toda a população mundial. Nossa vida. A nossa vida. Eu também penso assim. Desde esse período todo que a gente está aí com 40 anos aí quase de esse segmento de tecnologia, teve muitas ondas, né? Isso que eu relatei para você foram as que mais impactaram. Mas tiveram muitas ondas, muitas modinhas, entendeu? Olha, a tendência é essa. Que nem, por exemplo, eu estava até comentando, né, com o Silvio, que trabalha com a gente lá há muito tempo, que cuida dessa parte de infraestrutura lá na empresa, isso da tecnologia em nuvem. Cara, nós participamos de um evento, vai fazer uns 10 anos atrás. Já se falava, o momento é esse, tecnologia em nuvem, olha, cloud aqui é a tendência, a gente tem que partir para agora, virtualização das máquinas. Chegou agora, de fato concreto, né? Eu sou, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou conservador em muitas das minhas atitudes. E isso lá, logo que a gente saiu daquele evento, eu falei, isso vai chegar, mas não agora, não agora. E há uns 4 anos, mais ou menos, é que a gente começou a trabalhar, reescrever todos os nossos produtos em nuvem. E realmente, há 2 anos, 3 anos, é que isso não é mais uma tendência, é uma realidade. Mas é muito bom quando você consegue ter bem claro que, olha, não está acontecendo, mas com certeza vai acontecer, porque você consegue se preparar para isso. Mas a maioria das variáveis que estão disponíveis, as cartas que estão na mesa, não dá condições para a gente se preparar necessariamente no curto prazo. Estou falando besteira. Uma coisa é o seguinte, aquele que eu te falei que tem lá os 10 que mandam no planeta todo, e provavelmente daqui a uns tempos vão querer mandar também no universo, eles lançam muitas tendências, né? Então cabe a gente, e eu falo o seguinte, não adianta a gente querer abraçar o mundo, não dá. A gente tem que se capacitar e se especializar em uma coisa e trabalhar com aquilo. E se preparar, acompanhar se essa onda realmente está chegando ou não e quando vai chegar. Para isso precisa da capacitação, né? Você precisa estar com o time preparado e atento a isso que vai chegar. Sinais. Porque muitas coisas morrem no meio do caminho, tá? Isso do metaverso agora que você falou, cara, isso assusta. É muito louco. Não se assusta para quem é da área de TI, você imagina para nós, réis mortais. Cara, é muito o que eu vejo, que é muito legal, isso que surge, só que por outro lado é muito preocupante, cara, porque envolve também com as pessoas, com a parte emocional, cognitiva do ser humano. É cara. Tudo, né? Entendeu? Então, começou com o Facebook, e aí com a explosão do metaverso, quando eles resolveram mudar o nome para Meta, da empresa, e aí várias empresas entraram nisso. Cara, a Boeing está criando um avião para o metaverso. Como que é isso? Entendeu? Então eu crio um avatar, né? Desculpa, avatar de avião? Não. Avatar são pessoas. Do Paulo, sim. Não, isso sim. Tá. O Paulo não tem condições financeiras de ter um avião físico. Tá? Mas eu posso ter uma aeronave no metaverso. O que diferencia isso desses softwares de pilotagem de avião? Para mim é a mesma coisa, me ajuda? Não é que aquilo é meu, né? A hora que entra para o metaverso, fala aquilo é meu. A Nike está lançando, né? Já tem lançado, não está lançando, já tem lançado tênis exclusivos
para o metaverso. Então, o meu avatar vai comprar um tênis da Nike e ele vai encontrar a namorada dele no metaverso usando o tênis da Nike. Aí a Adidas, eu também vou lançar o meu. A Gucci lança uma blusa para o metaverso. Caraca. E aí vem, né, cara? Então eu falo, por isso que assusta, né? Tem crianças de 7 anos, 8 anos, que ele tem a namorada dele no metaverso. E aí a namorada dele não quer mais ficar com ele no metaverso. E aí ele fica mal com aquilo. Por isso que eu te falo que isso, muitas vezes, vai abalar o emocional das pessoas. Mas aí é uma revolução no mundo, não passa mais por algumas poucas frentes. Todas as frentes que você imaginar que envolve ser humano, racional, emocional, cognitivo, de relacionamento, revoluciona tudo. É uma coisa, é um terreno totalmente estéril, sem nada, que a gente vai ter que começar do nada. Isso, para quem mexe com humanas, sim, é uma coisa maluca. E essa realidade virtual, em grande parte já é presente. O que é presente muito hoje, né, no metaverso? Os games, né? Toda pessoa que adora ali os jogos, ele já tem já está com esse pé avatar, no metaverso, exato. Cara, eu li esses dias, parece que o Brasil já tem mais de 5 milhões de pessoas no metaverso. A grande maioria em games. Sim, perfeito. Tá? Então, isso que eu falo, aonde vai chegar isso? Inimaginável. Sim, aliás, o NFT, que nem, por exemplo, eu estou vendo aqui onde a gente está, tem as obras de arte e tal. Para mim, né, obra de arte era aquilo que eu via, admirava, né, exponha. Hoje em dia não. Mas até cultura é uma coisa que vai... Eu vou lá, eu compro, né, e isso está muito associado às celebridades, né? Formadores de opiniões. Os influenciadores, formadores de opiniões, as empresas que estão por trás contratam essas pessoas, esses influenciadores, e falam o seguinte: o Neymar, por exemplo. O Neymar é um cara de vanguarda, né? Todo o staff dele por trás está muito antenado. Tá. Então vamos lá. O Neymar pagou uma fortuna, cara, pela imagem dele, pelo NFT dele. Imagina. E aí, isso influencia quantas e quantas pessoas. Se o Neymar tem, tá? Eu também posso ter, eu também quero ter. E aí faz com que as pessoas vão nessa corrente, nessa onda. Mas, Paulo, então tá. Você comentou agora de pouco que os empresários não podem... Você estava falando de entrar... Você não pode abraçar tudo que aparece, né? Eu vejo muitos gurus que existem por aí. Nossa, é o que não falta guru, né? Que coisa doida. Alguns gurus falando assim, porque você pode ser tudo aquilo que você quiser. Para. Não é verdade. Não é. Para. Até porque não dá para abraçar tudo que tem. Você nem sabe tudo que tem disponível para você ser. Você estava falando do mundo de TI, a quantidade de profissões novas que aparecem todo dia, que você nem sabe, nem tem nomes ainda. Não existe essa conversa que dá para você ser tudo aquilo que você quiser. E aí a importância que você fala de ter metas. Então tá, quais são as suas metas? Não são assim, não, uma, duas. As suas principais metas. Por que você quer chegar lá? Qual a razão de você sair da onde você está? Qual o sentido que faz isso para você? E o que você está fazendo para chegar lá? Ótimo, então define essas metas, essas poucas metas que fazem sentido para você hoje, e você ou as atinge e depois aumenta o patamar, ou você busca outras. Porque você atirar... Hoje, existe uma necessidade muito grande de você ser generalista. Conhecer um pouco de tudo. Pouco tempo atrás eu estava estudando edição de vídeo, eu sou da área de humanas. Não tem escolha. Você tem que ter esse perfil generalista.
Mas as suas grandes metas, isso são acessórios para você conseguir alcançar as suas grandes metas. Não dá para ter, metas, senão você não abraça nenhuma ou abraça todas e se ferra. Poxa. E a gente, Joel, tudo isso que a gente tem conversado, a gente está numa grande bolha, né, cara? A gente está na nossa bolha. E quando a gente estava comentando lá da falta de profissional na área de TI, cara, a gente tem um problema social muito grande, né? E a gente enxerga, né, a gente começa a olhar para nós, esse mundo de metaverso, esses objetivos, essa meta, só que tudo isso precisa de uma base lá, né? A pessoa precisa ter essa formação, precisa vislumbrar essa oportunidade que tem, né, para ele traçar um caminho, traçar uma meta, traçar um objetivo. A gente está falando, né, com várias crianças que não tem nem o que comer, cara, né? Você acaba... Eu estou praticamente direto em São Paulo. Cara, há um paradoxo muito grande, cara. Por um lado, eu estou vendo aqui essas oportunidades que tem, sabe, esse mundo que tem. Aí você pega, sai da sua reunião com aquele empresário, você vai, passa na avenida, você vê um monte de gente, cara, morando na rua. Essas pessoas estão totalmente... alijadas do processo. Como que essas pessoas vão competir? E o Paulo... E o que é mais incrível, cara, muitas vezes você vê essas pessoas que estão ali, não que elas não podem, mas elas estão com o celular na mão, cara. Entendeu? Elas estão ali, elas estão pedindo comida, né? E muitos estão ali procurando um sinal de Wi-Fi. Paulo, né? Estamos na reta final do nosso bate-papo, mas eu não podia perder de fazer... Rapaz, nós temos assunto para muitas horas. Sabe um dos mercados mais promissores daqui para frente, nessa área de TI, que eu estava vendo pouco tempo atrás? Eu queria ensinar Padre Nosso ao vigário, não é essa a intenção. Sempre aprendo. Não é essa a intenção. Mas justamente, nós vamos ter daqui para frente, não é uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas. É uma quantidade muito grande de pessoas desempregáveis, cujos conhecimentos, até técnicos, não estou nem falando dessas pessoas que são alijadas do processo, mas dessas pessoas que têm uma faculdade, que pela evolução dos tempos do conhecimento que elas têm, não vai ser mais necessário. Elas vão ser substituídas tranquilamente por um software, por uma inteligência artificial. E aí, nós vamos ter cada vez mais uma quantidade de pessoas desocupadas, com tempo livre. E ocupar essas pessoas no mundo virtual vai ser um grande desafio. É uma tendência que eu andei lendo esses tempos atrás. Mas, Paulo, o tempo passou muito rápido, tem muita coisa para a gente conversar. Paulo, eu queria que você fizesse umas considerações finais, que você terminasse o tempo do seu uso desse bate-papo nosso, e deixando uma mensagem. Eu acho que uma das grandes coisas é para quem quer ingressar nesse mundo, mas faça uso desse tempo final da maneira que você achar melhor. Bom, João, obrigado. Não, eu que agradeço. Espaço. Muito. Você sabe que não gosto de ficar muito frente das câmeras, né? Gosto de ficar mais na retaguarda. Esse momento que a gente está da empresa agora, com relação ao nosso objetivo, qual que é a visão que a gente tem? Então, nós estamos trabalhando lá para que nós sejamos reconhecidos como uma empresa de tecnologia que presta excelentes serviços na área em que a gente atua, em todo o território nacional. Tá? Então, não basta uma empresa ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida por excelência nos seus produtos e serviços. Então, esse é o objetivo. Você fala, Paulo, qual que é a sua meta de forma profissional? É isso, tá? Esse é o nosso objetivo, isso que a gente está trabalhando lá na empresa. E, por um outro lado, a gente está em uma fase o seguinte, de mudança também dos nossos valores na empresa. E tem muito a ver com isso que a gente falou, porque não adianta o Joel estar tendo sucesso profissional, o Joel estar tendo
um crescimento, atingindo os seus objetivos, se a pessoa do lado dele está com uma grande dificuldade. Então a gente está com essa responsabilidade social e humana muito grande. A gente começou o ano passado, né, nessa mudança com o nosso time lá, e isso não são valores só para ficar na parede, não, é que a gente realmente precisa se cobrar lá para que isso realmente aconteça. E para que isso ocorra, né, para que a gente atinja esse nosso objetivo, essa nossa meta, a gente precisa de pessoas. Então, para esse jovem que está sem saber o que fazer, ou se um amigo sabe de alguém que, olha, o que fazer do futuro? Se capacite, né? Se tiver interesse, venha para a área de TI, que uma coisa é a seguinte, não tem desemprego. Não vai faltar emprego. Não, já não falta. Não já tem, há muito tempo. Não tem, sabe? Falta mão de obra. Essa pessoa ela vai ser remunerada, essa pessoa ela vai ser empregada em uma empresa, geralmente são empresas sérias, a grande maioria são empresas muito sérias, empresas com uma capacidade de crescimento muito bom, né? Então é isso que eu falo para esse jovem, né? Que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu era um garoto. Eu falei, cara, essa é a oportunidade. Eu tinha uma pedra no meu burnout, entendeu? No meu estilingue ali. E eu falei, não posso errar, tem que ser com essa daqui. E, cara, isso é o que eu amo fazer, eu adoro fazer, né? Para mim não é sacrifício nenhum. E saio todos os dias de casa motivado e querendo fazer o meu melhor. Então é isso. Perfeito. Paulo, eu tenho certeza que o pessoal adorou. Eu tenho certeza que vai ser muito profícuo, muito bom para quem quiser tirar algum proveito disso aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Abraço. Obrigado, João. Valeu, cara.